Este podcast conta com o patrocínio da Betway, DSTV e GoTV. Saudações, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo com Shade. Hoje temos muito gosto em bater um papo com Lourenço Júnior, um gigante do nosso desporto. Fez carreira como comentador desportivo, fez carreira como gestor desportivo. Agora, no mês de outubro, vai fechar os 68 anos de idade, mas está muito mais jovem que muitos jovens moçambicanos. É uma fonte de conhecimento desportivo muito acessível, sempre disponível a, portanto, partilhar com aqui a malta da nova geração. Neste momento, ocupa a posição de secretário-geral do Clube Ferroviário de Maputo, um lugar que já ocupou no passado, regressa agora para continuar a dedicar esta energia pelo sucesso deste clube locomotiva da capital moçambicana. Lourenço, muito gosto em recebê-lo. Prazer foi todo meu, é todo meu, Shade. É sempre bom conversar contigo. Conheço o teu percurso desde quando ainda pesava, se calhar, uns 60 quilos, agora deve estar quase chegar aos 80. Mas pronto, é a evolução dos tempos e ainda bem que assim é. Sinal de que as coisas estão a correr bem e está de parabéns. Pois. Lourenço, quando a gente olha para si, prontos, toda a gente acompanha esse rosto já há alguns anos. E qual é o segredo para estar tão jovem, agora quase aos 68 anos de idade? Porque nós estamos, de fato, a ver muitos jovens com uma aparência muito envelhecida, diferentemente do Lourenço, que, prontos, é o Lourenço. No clube feminino, consigo fazer uma comparação com a respeitada Anabrela de Adrianópolis. Sim. Ela também é uma figura que, pronto, está sempre com uma aparência jovial. E aqui no clube masculino é o Lourenço Júnior, nosso orgulho nesse sentido. Como é que isto é possível? Bom, é possível de duas maneiras. A primeira é que não bebe chivochongo. Essa é a primeira, mais importante. A segunda é que tenho cuidado de não me exceder, seja que a atividade for. É verdade que muitas vezes cedo um bocado no desporto, mas o sossego familiar e, acima de tudo, a disciplina da pessoa, seja a disciplina em termos de alimentação, seja a disciplina em termos de convívios, de perder noites, são coisas que eu estou um bocado fora delas. Não quer dizer que eu não tenha momentos de convívio, momentos de lazer, mas sem excessos. E também, se calhar, a própria anatomia. A minha genética, se calhar, ajuda a isso. Meus irmãos também são pessoas com uma certa idade, mas que aparentam uma idade totalmente diferente. Aliás, a coisa de alguns dias, menos de uma semana, minha mãe fez 93 anos. 93 anos? Fez 93 anos, mas não precisa de cuidados de ninguém. Ela se entende sair ela vive na Matola, se entende sair da Matola, vir para a cidade de Maputo, ela pega no chapa, vem para a cidade. Graças a Deus, aos 93 anos de idade. Aos 93 anos de idade. Portanto, é uma coisa genética. Uma coisa genética. Uau. Não me consigo imaginar com 93 anos de idade. Tem que passar a prestar atenção em muitos aspectos. Lourenço, está neste momento de regresso ao Clube Ferroviário de Maputo. Gostaria de perceber como é que está a ser esta experiência de ocupar esta sensível posição de secretário-geral deste clube locomotiva da capital moçambicana, numa altura em que há muita pressão para este clube, uma pressão que tem a ver com resultados positivos. Entram para este Moçambola 2025, vamos lá, obrigados a, portanto, tornarem-se campeões nacionais, regressarem e quebrar este jejum de títulos. Como é que está a ser esta experiência? Bom, parecendo que não, a minha experiência no Ferroviário é sempre em crescendo. Cada vez que eu entro nos órgãos sociais, seja por via de um cargo qualquer como dirigente, seja por via de uma atividade executiva, acarreta sempre desafios diferentes. Esta atual não foge à regra,
Os desafios são diferentes, exatamente, primeiro porque a dimensão do clube também é grande, segundo porque as modalidades que comporta também são muitas, e terceiro porque o olho do cidadão está sempre no ferroviário. Pois. E o quarto porque o ferroviário é obrigado a ganhar, Sempre. em qualquer competição. Pois. Isso é um desafio extra. Depois, olhas para as infraestruturas desportivas e dizes, bom, um clube com a dimensão do ferroviário não pode ter instalações desportivas da forma como estão. E se calhar o terceiro elemento é o peso da responsabilidade. O ferroviário traz consigo um peso de responsabilidade muito grande. Aparentemente, para quem não conhece, é capaz de pensar que é um clube como outro qualquer. Sim. Mas o clube tem uma história, tem um peso muito grande, e esse peso se transmite ao longo de gerações, mas acima de tudo pelo tipo de pessoas que devem estar no clube. Não é qualquer um que pode ser dirigente ferroviário, porque se não tiver a noção da dimensão do clube, obviamente que não vai ter condições para perceber e encontrar a filosofia própria para o clube. Portanto, esses desafios são desafios aliciantes. E eu, se calhar, diria que o ferroviário atual precisa de ser visto numa dimensão totalmente diferente. A dimensão que eu olho para o ferroviário é uma dimensão em que o ferroviário tem que dar um passo para trás para depois conseguir dar passos subsequentes. Em todos os aspectos, em termos organizativos, em termos de mentalidade, porque o que fez o ferroviário grande foi a mentalidade. As Sim. pessoas estão lá. Sim. Se a pessoa não tiver a mentalidade certa para estar num clube como a dimensão do ferroviário, vai ter sempre problemas. Ainda que venha de clubes aparentemente com a mesma dimensão, o ferroviário tem nuances que muita gente que passou por lá percebe que tem nuances diferentes. Só para dar um pequeno exemplo, Por favor. eu lembro-me que foi em 2000, se não estou, em 2000 ou 2001, nós tivemos alguns atletas vindo do Desportivo de Maputo e que alguns deles eram da Seleção Nacional. Foram para o ferroviário, foram contratados pelo ferroviário para dar um boost, podemos dizer assim, nas suas carreiras, mas acima de tudo, porque sendo atletas de dimensão de seleção nacional, podiam agregar algum valor para o próprio clube ferroviário. Sim. O que é certo é que no fim de 3 meses, os meus atletas, que eram jogadores da seleção nacional, que eram jogadores desportivos, naqueles anos que o desportivo lutava pelos títulos, Sim, sim. no fim de 3 meses vieram pedir para voltar. E eu perguntei, mas querem voltar por quê? Tem algum ambiente, o ambiente não é bom, foram mal recebidos, estamos a dever alguma coisa, o que é que está a acontecer? Sim. Estamos a falhar. Por que estão a voltar? Por que querem voltar? A única coisa que eles me disseram, está tudo em ordem. Os nossos colegas não temos problemas nenhuns, com os colegas, com a massa associativa também não temos problemas nenhuns, mas a camisola pesa. A expressão que eles usaram, a camisola pesa. Não estamos a conseguir lidar com a pressão de um clube que precisa de ganhar sempre. Sim. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, não é só olhar para o clube e dizer que bom, é um clube grande, é preciso também perceber que a grandeza do clube é alicerçada em alguma coisa. Pois. Onde é que está alicerçada a grandeza do ferroviário? Vai-se passar troféus. Nós temos 2 salas de troféus que podem agregar, se calhar, todos os troféus de quase... Quando vamos para as conferências de imprensa, ficamos ali intimidados. Sim. Agora, deslumbrados. Se ficam deslumbrados, vocês agora imaginam um atleta que olha para aquilo e diz, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar o número de troféus que o clube tem. E isso, para uns, pode ser um desafio. Pois. Para outros, provoca uma retração. Porque ele começa a pensar, bom, será que eu sou capaz? Sim. E esses exemplos desses são muitos. Portanto, são muitos, pois. Essa que é a grande diferença entre uma coisa e outra. Lourenço, fez carreira como gestor desportivo, interrompeu esta carreira para dedicar-se a uma outra sua paixão, que é o comentário desportivo. Acho que o pico da carreira foi inicialmente na TVM e depois, muito recentemente, no RM Desporto, porque falamos muito. Vou partilhar aqui que o Lourenço ficou triste e ele tem tido muitas saudades. Ele às vezes manda mensagens quando ouve determinados comentários, quer na rádio, quer na televisão, porque ele sente que o seu contributo, também como comentador desportivo, poderia ser útil para o nosso desporto.
Ora, são quase 68 anos de idade, Lourenço. É uma vida marcada por êxitos, mas também desafios. Está satisfeito com o que já viveu até estes 68 anos que vamos celebrar agora no mês de outubro? Sente-se realizado profissionalmente e pessoalmente? Não, não me sinto realizado. Primeiro porque acho que quando faço uma retrospectiva daquilo que eu fiz até agora como desportista, eu acho que eu sempre encontro defeitos. Eu gosto muito de ser perfeccionista nesse aspecto. Eu sempre vou encontrar defeitos naquilo que eu fiz, mas muitas vezes não consigo abstrair-me do momento, porque as circunstâncias, o momento contam muito. E muitas vezes eu olho para aquilo que fiz no passado com os olhos do presente. E isso muitas vezes acaba sendo uma situação muito crítica em relação à minha própria pessoa. É verdade que o percurso como comentador desportivo foi um percurso do acaso, como acontece com muitas vezes na vida. Sim. Foi um percurso do acaso, mas foi um percurso que depois me apaixonou. O comentário desportivo tem esse condão de nós temos que aprender todos os dias. Pois, pagam-vos bem como comentadores desportivos aqui em Moçambique? Não. Há pessoas lá fora que fazem carreira como comentadores. Pagam muito bem. Mesmo aqui no país vizinho, África do Sul, paga muito melhor do que aquilo que nós fazemos o desporto, o comentário desportivo por paixão apenas. Pois. Se calhar por vontade de ensinar e de aprender com as pessoas. Porque se nós vivêssemos à custa ou pelo trabalho que nós fazemos como comentador desportivo, nós estaríamos farrapados neste momento. Pois. Então, mas não é isso que acontece. Pois. Nós fazemos isto com gosto, eu pelo menos faço com gosto. Sim. É verdade que o meu espírito de lutador, posso dizer assim, muitas vezes faz com que as condições vão melhorando ao longo dos anos, porque acho sempre que as pessoas merecem um bocado mais do que aquilo que estão a receber. O esforço, porque nós estamos a vender um serviço, na verdade. Nós estamos a prestar um serviço, nós estamos a vender, e isso faz com que nós tenhamos que pensar sempre, não só em nós, mas também o esforço que nós estamos a fazer, porque o esforço que nós estamos a fazer em termos como comentadores... Acarreta os seus custos. Acarreta os seus custos. Só sair de casa... Combustível. Não só isso, é que o trabalho intelectual é um trabalho intelectual. Muitas vezes não é mensurável. As pessoas pensam que, é só chegar lá a dizer algumas coisas, mas nem todos. É preciso ligar. Eu posso contar um episódio que aconteceu. Não vou citar o nome, mas um antigo treinador, um antigo futebolista de renome, fez pressão, por exemplo, à TVM, disse, não, se pessoas que nem sequer jogar na seleção nacional estão lá a fazer comentários. Eu também queria fazer comentários. Também tenho condições de fazer comentários. Ok, tá bom. Deram-lhe a oportunidade para fazer isso. Chegou lá, só fez 2 jogos, no terceiro já arranjou desculpa para não aparecer. Porque uma coisa é você ter o conhecimento teórico, ou se calhar prático, mas depois outra coisa completamente diferente é transmitir. Saber transmitir esse conhecimento. E transmitir esse conhecimento não numa palestra, mas visualizando um jogo e tentando explicar às pessoas o que é que está acontecendo no jogo. São coisas completamente diferentes. Então, nunca mais apareceu, nunca mais pediu a ninguém para fazer comentários. Para dizer que não é fácil, é preciso de um trabalho de investigativo, precisa de um conhecimento, de leitura, porque acompanhar as dinâmicas do próprio jogo, precisamente jogo, no caso concreto, mas também a visão que nós temos de ter do desporto no geral, porque nós não fazemos comentários só do jogo, mas fazemos comentários das situações que vão acontecendo ao longo do tempo. E essas situações, estamos a falar de dinâmica do desporto, estamos a falar da realidade desportiva que nós estamos a viver, o que faz com que muitas vezes, se nós não acompanharmos essa realidade, não trazermos connosco essa experiência de anos, faz com que dizemos aquilo que na gíria se chama baboseiras na televisão. E isso tem que ser uma coisa que tem que envergonhar a quem o faz, não tendo conhecimento. Eu creio que a pessoa para estar num papel de comentador, tem que estar preparado. E retomando a questão de sentir-se ou não realizado? Eu acho que ainda não. Ainda não me sinto realizado. O que é que falta, Lourenço? Eu acho que tem que haver um espaço
nosso desporto em que as pessoas que possam dar mais alguma coisa, possam ser explorados no verdadeiro sentido da palavra. Eu não sou explorado no verdadeiro sentido da palavra, porque é verdade que em muitas sou convidado a muitos eventos, seja para fazer palestras, seja para integrar júris, para integrar júris, para uma série de coisas, mas sinto que falta mais alguma coisinha. E essa coisinha é nós sermos ouvidos e a nossa opinião ter alguma validade, porque não basta emitir uma opinião, essa opinião sendo válida, toda a gente aplaudir que a opinião é boa, mas depois não ser efetiva. Essa é uma das grandes frustrações que nós temos. E eu, particularmente, tenho essa grande frustração. Posso dar um exemplo com um colega, o Miguel Vaz. Ele começou a pensar, por exemplo, como é que devia ser eleições, por exemplo, na Federação Moçambicana de Futebol, só para dar um exemplo. Sim. E desenhou uma ideia, pediu a minha opinião, e eu fiz mais qualquer coisinha. Entregamos a quem é de direito, a Ministério da Natura, a Secretaria de Estado do Desporto, a própria Federação, para que, de uma forma introspectiva, pegasse naquilo e pusesse em prática, porque era uma opinião válida, era uma opinião que fazia evoluir as coisas. Mas as pessoas olharam para aquilo e sobrepuseram os interesses coletivos aos interesses individuais. Isso faz toda a diferença. Portanto, frustra-nos nesse aspecto. Mas também, de certa maneira, liberta-me, porque sei que contribuí. Se as pessoas não tornaram válida aquela opinião que dizem que é boa, então já o problema não é meu. Então isso também frustra nesse sentido. Pois, a nível pessoal? A nível pessoal, eu acho que sim. Eu quando olho para o percurso e digo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu comecei no desporto, comecei apenas como um curioso, depois como praticante, e depois como dirigente e por fim como comentador. Então, eu acho que esses momentos todos a pessoa tem que saber separar. Quando é que está numa função, quando está na outra. Uma função de dirigente é uma coisa, outra função executiva é outra. Portanto, quando digo assim, dirigente, estou a falar, por exemplo, fazer parte dos órgãos sociais de uma coletividade. Sim. Ok? Ser um vice-presidente. Mas a função de secretário-geral é uma função já executiva. Sim. Uma função em que tu tens que pôr a máquina a funcionar de modo a que ela corresponde. Exatamente, é o coração. Sabe que é uma coisa que eu desmistifiquei, de certa maneira, no ferroviário, porque na altura, quando eu fui secretário-geral, acho que 97, 98, mais ou menos, o secretário-geral era apenas um chefe de secretaria. O expediente era só, como é que se diz, receber o expediente e distribuir, mais nada. Não tinha outra função. Mas eu pensei que para mim, a função de um secretário-geral, se olharmos para as grandes organizações, como CAF, como FIFA, o secretário-geral é o cérebro da organização. Sim. Então, não pode se limitar só a receber expediente e expedir, mais nada. Não tem que ser essa função. Então, começou esse processo de tornar o cargo de secretário-geral um cargo de executivo no verdadeiro sentido da palavra. Pois. Vamos lá dizer assim, se calhar mudou-se de nome exatamente porque para dar um outro cunho a este cargo. Esta figura, pois. Por isso é que depois determinou-se, por exemplo, criar-se o cargo de diretor executivo. Tem um outro peso, mas no fundo as funções são iguais. Pois. As funções são iguais. Portanto, eu gosto de ser secretário-geral porque acho que tem que ter uma visão mais ampla do clube, tem que conhecer todas as áreas, porque na verdade o que tem que conhecer é todas as áreas. Seja a área desportiva, seja a área da administrativa, e seja a área até de inovar no que diz respeito àquilo que o clube tem que ter para conseguir atingir os seus patamares. Boa noite e bem-vindos ao maior espetáculo do mundo. Este é o Jogo do Povo e vai ser tema de conversa durante semanas e meses. Assista às maiores emoções do futebol na DSTV e GolTV. Recarrega e mantém-te ligado. Bom, Lourenço, tem uma situação que preocupa-nos muito,
enquanto profissionais e apaixonados pelo desporto, falo em nome de todos nós, que é a saúde do nosso desporto. Pronto, estivemos agora aparentemente muito próximos de conseguir pontos que nos colocariam finalmente na rota de uma qualificação inédita para o Campeonato do Mundo. Tivemos situações no seio da seleção nacional, mas antes disso há problemas que são vividos pelos clubes. No Moçambola temos situações também muito difíceis. Acho que deve sentir mais na pele, porque pronto, é dirigente de um clube que está a disputar este Moçambola 2025 e tem grandes ambições. Conjugados todos esses aspectos, qual é a saúde do nosso desporto aos olhos do experiente Lourenço Júnior? Nós podemos dividir isto em muitas partes. Podemos falar do desporto, ou falando de futebol, em particular, que é aquela modalidade que mais apaixona as pessoas. Pois. Mas os problemas do nosso desporto, no futebol em particular, se calhar pegando naquilo que dizia que nós tivemos há alguns pontos de ir para o Mundial, ainda podemos chegar lá. Mas isso seria como... Ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil, tem que conjugar muitas coisas. Sim. Mas isso seria como termos uma esposa em casa, que nós estamos habituados a vê-la de uma determinada maneira, e quando ela sai lá para fora as pessoas veem com outro rosto. Por quê? Porque ela maquilhou-se. Então a maquiagem que nós temos no nosso desporto faz com que a gente sonhe e pensar que este desporto é muito bonito, é muito bom, é muito agradável. Mas não é. É só pegarmos no Moçambola para vermos como é que é a situação que nos encontramos. Só um pequeno exemplo. Mas também é preciso olhar para o desporto e dizer assim, ok, nos últimos 50 anos, em 1975, quantos desportistas nós tínhamos, em termos de registro, pessoas a praticar desporto? Quantas pessoas hoje, 50 anos depois, temos como registro de praticantes de desporto? Só por aí podemos já perceber há quantas andas no desporto. Se nós dissermos que nós temos muito mais desportistas a praticar agora do que antigamente, nós estamos a mentir. Nós diminuiu o número de desportistas. Diminuiu bastante o número de desportistas. Hoje, quando estás num clube de futebol, antigamente quando se fazia o scouting, sim, para aferir se o miúdo tem um potencial para jogar futebol, ele ia fazer os tais testes, né? Chamamos. Mas os testes é para ver o quê? Se ele sabe dar toques na bola, se ele tem noção de alguma coisa em relação ao desporto. Mas hoje, quando chegamos, os miúdos chegam no clube, só têm vontade. Não tem mais nada do que isso. Eu, há coisa de 2 semanas, estive numa palestra no seminário e eu expliquei que quando se fazia esses testes, havia 2 elementos que eram muito importantes. Era a capacidade técnica e a capacidade, vamos lá dizer assim, intelectual. Mandavam-nos para dar toques na bola, para saber quantos toques posso dar com o pé direito, quantos toques posso dar com o pé esquerdo, quantos toques consigo dar com os 2 pés. Fazendo aquela pergunta. Sim, sim. E depois disso, mandavam-se dizer a tabuada. Hoje em dia, o miúdo vai para o clube para aprender a dar os primeiros toques na bola. Isso que quer dizer? Estamos a falar de miúdos de 10, 11, 12 anos. O que é que isso quer dizer? Que ele não tem uma vivência desportiva. Sim. Não tem vivência desportiva por quê? Não tem vivência desportiva porque, primeiro, no bairro onde ele sabe viver, não há espaço para ele praticar desporto. Segundo, na escola não pratica desporto. Se esses 2 subsistemas, podemos dizer assim, o recreativo no bairro e a iniciação na escola não funcionam, não vais ter desportistas. Portanto, quando ele começa do clube, o clube é obrigado a fazer aquilo que seria o Estado a fazer, que era a iniciação desportiva. O miúdo vai começar a fazer iniciação desportiva no clube. Aos 12 anos. Aos 12 anos. Quanto noutras realidades, com 6 anos estão a começar. Não, vamos, por exemplo, a natação, com 2 anos já está a começar a nadar.
Mas hoje em dia tu não consegues, não encontras isso. Portanto, o desporto começou a definhar a partir daí. Porque não há política desportiva que faça com que as pessoas pratiquem desporto. Pois. O segundo elemento é que a rivalidade que existia e que dá competitividade, a rivalidade começava no próprio bairro. Muitas vezes no próprio bairro, eu, por exemplo, sou de Marraquém, nós tínhamos, na aldeia onde nós estávamos, temos zonas. Os lá de baixo, os lá de cima, os lá de não sei de onde, os do Canhoeiro. Portanto, havia uma confrontação entre nós. Pois. Salutar, nas brincadeiras. Sim. Dava competitividade. E dali nós íamos para a escola. Na escola também havia essa segregação. Pois. A segregação fazia com que houvesse rivalidade para ver quem é o melhor na escola. Depois havia competição entre escolas. Eu lembro-me, vou apresentar um episódio que pode parecer que não tem muita influência. Havia uma rivalidade, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, onde os alunos da escola industrial, da escola comercial, não se podiam cruzar. E nós, quando falamos de violência, não estamos a falar desses aspectos, mas eram aspectos que criavam, vamos lá dizer assim, aquela raiva, boa raiva, de querer disputar e ser melhor que eles. Compreendo. Eu lembro-me que os miúdos da escola comercial eram chamados menininhos, né? Porque pronto, escola industrial, vais tirar um curso técnico, ser mecânico, engenheiro, como é que se diz, o serralheiro, torneiro mecânico, portanto, vamos lá dizer assim, atividades de macho. Uhum. Na escola comercial, não, vai ser contabilista, vai ser escriturário, vai ser coisa assim de género. Pior ainda no liceu. Pois. No liceu era coisa, estudar chamavam germânicas, linguísticas, né? Eram os fofinhos. Então, quando um aluno da escola comercial passasse em frente à escola industrial, porque nós tínhamos de usar fardamento, Pois. passasse da escola industrial, aqueles matulões, porque eram matulões mesmo, pegavam em ti e... Molestavam. Pois. Era, para os dias de hoje, isso quer dizer, até poderia ser motivo de Pois, queixa junto às autoridades. Junto às autoridades. Mas naquela altura não acontecia isso. Pois. Era resolvido entre os alunos. Mas isso fazia o quê? Fazia com que no dia que houvesse confronto entre as duas escolas, aquilo eram batalhas para ver quem era o melhor. A cidade parava. A cidade parava. E o desporto, nos fins de semana, aos sábados, era o dia do desporto. Todas as escolas praticavam-se desporto. E havia competição. Deixou de haver isto aqui no nosso país. Por que deixou de haver? Não sei, políticas. São políticas. Não é outra coisa. São políticas. Não se olhou para... Não se valorizou o desporto como uma atividade útil para a sociedade. Vamos a tempo de corrigir? Não, tudo se corrige. Tudo se corrige. Nós vamos sempre a tempo, porque as gerações vão acontecendo. É verdade que é uma geração que perdeu, mas as gerações futuras podem se beneficiar disso. Então, não havendo isso, obviamente que nós, os jovens, substituíram o desporto por outras atividades. Sim. Que não são saudáveis. Pois. A ociosidade, a má educação, o desrespeito, porque tudo isso você encontra no desporto. Pois. A organização, o respeito, o cumprimento de regras, saber respeitar o próximo, saber ser solidário para com o próximo, tudo isso aprendes no desporto. Pois. O desporto tem essas valências todas. Tem. Agora, se você não tem isso, obviamente que a sociedade não vai estar bem. E o nosso desporto carece exatamente disso. Carece de que as pessoas se preocupem na atividade em si do que nas coisas, vamos lá dizer assim, colaterais. Sim. Porque no dia que o desporto tiver o seu lugar na sociedade, no dia em que as pessoas tiverem a possibilidade de praticar o desporto, se calhar os aspectos colaterais não vão ter muita relevância. Por quê? Porque você está a fazer atividade. Se o dirigente roubou, se não roubou, se não sei quem é o dirigente, não te vais preocupar com isso. Pois. Colocando uma breve pausa nos assuntos desportivos, eu tenho muito interesse em saber como é o Lourenço Júnior quando se desliga do desporto. Esse momento em que o Lourenço Júnior se desliga, pronto,
sai para tomar um vinho à tarde, conviver com a família. E a pauta da conversa nunca é o desporto. Há esse momento em que o Lourenço Júnior sai deste universo. Como é que é o Lourenço Júnior quando não está conectado ao desporto? Não me deixam. Não me deixam já desconectado do desporto. Quem não deixa? A sociedade. Incluindo até a minha família. Nas conversas que nós temos, seja de familiares, convívio entre irmãos, o desporto está sempre presente. No convívio com pessoas que me convidam para qualquer evento, muitas vezes me convidam por ser uma figura do desporto. Então, meu dia a dia é um dia a dia desportivo. Eu às vezes paro para meter combustível no carro. Eu vejo o rosto das pessoas sorrirem, bom, já me reconheceu. É o polícia de trânsito que manda-me parar por qualquer infração. Ele olha para mim, vem com ar de zangado porque quer multar alguém. Chega ali, olha, como está? Tudo bem, tudo bem. Então, ganharam esta semana, né? Então, eu não tenho como desligar-me. Em qualquer circunstância, o desporto está presente. Pois. Isso para realçar o que eu disse anteriormente. Sim. A importância do desporto na sociedade. Na sociedade. As pessoas você pode ser médico, pode ser mecânico, pode ser seja o que for. Pode não ser reconhecido em nenhum lado. Mas quando você está metido no desporto, porque o desporto tem essa capacidade de ser aglutinador de pessoas, porque o desporto tem muitas modalidades. Pois. E nós, como comentadores, comentamos tudo que é desporto. Sim. Então, eu tenho, obviamente que quando estou com a minha família, mentiria se dissesse que o desporto, desligo-me do desporto. O Lourenço Júnior. Porque Sim. eu, no momento estou a assistir à televisão, os pacotes que eu tenho, que eu subscrevi, são pacotes de desporto. A minha esposa, ela percebeu desde o primeiro dia que a gente começou o namoro, que este indivíduo aqui... Há quantos anos? Já casado. Não, ela disse para mim, afinal, tu és casado? Eu disse que sim, sou casado. Ela disse, ok. E você é a segunda mulher? Sim, vai ser a segunda mulher. Ela assumiu isso desde essa altura. Ela percebeu que eu estou casado com desporto. Pois. Então ela assumiu que ela é a segunda mulher, a prioridade é desporto. Se o desporto não me dar alegrias, dificilmente ela vai conseguir fazer isso. Porque a minha insatisfação no desporto transmite-se no ser familiar. Por quê? Porque se eu ganho um jogo, fico satisfeito, mas se perco um jogo, fica moado. E se fica moado, vai ser transmitido isso para a família. Sim. Mas ela percebe, Pois. e ela sabe conviver com isso, sabe me situar. As duas, eu também, de certa maneira, sei situar isso. Sente que é um chefe de família exemplar, o Lourenço Júnior? Se sim, poderia partilhar aqui algumas dicas para as pessoas que nos assistem, porque nesta nossa sociedade nós vamos vendo muitos casamentos já terminarem, vamos vendo muitos homens com práticas que não honram aquele formato padrão que, por exemplo, os nossos pais, avós o eram e no que nos inspirava. E pronto, vamos vendo situações em que temos pais que provavelmente terão algumas dificuldades em inspirar aos seus filhos. Portanto, pelo exemplo, por aí, como é que é o pai Lourenço Júnior, o chefe de família, o homem Lourenço Júnior? A primeira qualidade que tu tens de ter como pai, como chefe de família, é que qualquer problema que você tenha, de qualquer natureza, com a sua companheira, não pode ser transmitido aos seus filhos. Uma casa tem compartimentos. Temos a sala, temos a cozinha, temos a casa de banho, então o quarto do filho, o quarto do casal. O quarto do casal é onde tem que se resolver os problemas. Quando sai daquela porta, os filhos não podem saber o que aconteceu lá no quarto. Não podem saber que os pais zangaram, discutiram. Não podem. Esse é o primeiro aspecto, que é muito relevante, porque é um exemplo que tu estás a dar.
Os filhos, quando veem os pais, têm que ver os pais sempre satisfeitos, sempre felizes. Ainda que não estejam felizes. Ainda que não estejam felizes. Não podes transmitir às pessoas os teus problemas. As pessoas não podem olhar para ti e olharem para uma pessoa infeliz. Não podem olhar para isso. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que tu tens que dar é o exemplo da integridade. Tu tens que ver com base naquilo que tu consegues recolher fruto do seu trabalho. Não podes mostrar outra veia senão a veia da integridade. E não podes permitir que o teu filho amanhã apareça com o celular, apareça com uma sapatilha que não foste tu que compraste. Se alguém lhe ofereceu, essa pessoa tem que vir para a tua casa mostrar que eu te ofereci isto aqui ao seu filho. Eu vou oferecer isto. Portanto, esse é o terceiro aspecto. O quarto aspecto é que a nossa conduta fora tem que ser uma conduta que vá de acordo com os padrões que nós defendemos. Se tu defendes um padrão, não podes ter um padrão em casa e ter outro padrão fora. E isso tem que se transmitir também aos seus filhos. Eu tive um caso, só para dar aqui de um meu filho que tinha um amigo, que de repente começou a aparecer em casa com roupas extravagantes, muito caras, celular caro. Ele via, pai, veja, meu amigo trouxe um celular. Não sei o que eu olhar para aquilo. Mas o seu amigo, a coisa de 2 meses, andava numa bombinha. Eu disse, não, o pai fez isto, o pai fez aquilo. Disse, meu filho, vamos fazer assim. Desliga-te desse teu amigo. Porque alguma coisa não está bem com a família dele, ao ponto de repente, a vida dele mudar sem qualquer justificação. Então, alguma coisa de errado está a acontecer. Então, para não estares envolvido, não estares metido nesse tipo de situações, continua assim como está. Não tens celular, tens uma bombinha que o pai te deu, continua com essa bombinha. Não queiras que o teu pai faça aquilo que não é aconselhável. Ele, passado algum tempo, veio me contar, não, que o pai dele fez isto, aconteceu isto, fez aquilo outro, está bem. No fim de 6 meses, o pai estava preso. Porque desviou dinheiro numa instituição, porque fez não sei quantos. It is said this is a game of titles and trophies, rhythm and ritual, heartbreak when it slips away, and hope when it somehow makes a comeback. That's nice. This beautiful, ridiculous game. You don't just watch it, talk about it, you feel it. Então, a conduta dos nossos filhos tem que ser, nós temos que estar sempre a escrutinar a vida dos nossos filhos. Eu vou dar outro exemplo. Felizmente, eu com 18 anos comprei o meu primeiro carro. Com 18 anos? Com 18 anos, comprei o meu primeiro carro. E desde então sempre tive carro. Mas em nenhum momento, salvo raras exceções, eu levei meus filhos de carro para a escola. Por quê, Lourenço? Ou vai a pé. Porque ele tem que saber que a vida não é aquilo que eu estou a apresentar, se calhar não é a vida que ele vai ter amanhã. Vai ter a possibilidade de ter. Portanto, aquele conforto que ele tem pode não ser o conforto que ele vai ter amanhã. Ele tem que perceber que para ter acesso, para chegar há um percurso muito grande que tem que ter. Ele ia a pé para a escola. De vez em quando dava dinheiro de chapa para apanhar o chapa para ir para a escola. Hoje tenho, tanto a minha filha como o meu filho, são pessoas que não precisam, para eles andar a pé hoje e amanhã estar de carro, é indiferente. Não se sentem-se constrangidos e no trabalho onde eles trabalham, sabem que são pessoas íntegras. Sabem que não hão de roubar nada para tentar melhorar a sua vida. A sua vida é feita com base no seu esforço. Aliás, vive em função daquilo que recebe. Dificilmente que és capaz de chegar ao pé de um familiar meu, um filho, uma filha, subornar. Pega lá isto porque vai acontecer aquilo. Portanto, nós estamos a falar de exemplo
por um lado, mas estamos a falar também da integridade das pessoas. Pois. Se você não é íntegro em casa, você não vai ser íntegro no serviço, não vai ser íntegro seja em que for. Se você não transmite esses valores, então o que aconteceu é que a nossa sociedade ficou muito materialista, podemos dizer assim. Lourenço estava a falar da sociedade. Prontos, na conversa que eu vou mantendo com os mais velhos, muitos deles manifestam uma preocupação com o fato da nossa sociedade ter perdido valores fundamentais. Muitas vezes culpam seus pais, muitas vezes culpam a nós, os jovens, por estarmos a desempenhar um papel fundamental que vai comprometer as pessoas, crianças agora, que vão ser os adultos da próxima sociedade, próxima geração. O mais velho Lourenço tem essa impressão e acha que onde é que estamos a falhar, como é que estamos a falhar e como é que podemos sair disso. Sabe, a educação é um papel da sociedade. Não é só... É um sistema, podemos dizer assim. Pode começar em casa e desembocar na rua. Se esse sistema não funcionar de forma integrada, podemos dizer assim, vai ser difícil nós conseguirmos dar um rumo a essa sociedade. E o exemplo... O principal foco, o principal aspecto que nós temos que ter em linha de conta é o exemplo. O exemplo? O exemplo é que faz com que a sociedade mude. O exemplo das pessoas. De que é que vale eu, como pai, ser um pai exemplar, quando, por exemplo, quem dirige o país não o é? As pessoas seguem um exemplo. Eu, como pai, também sigo um exemplo. Eu posso ter alguns valores, mas que podem ser diluídos porque quem está à frente dos destinos do país não é exemplar. Se o pai em casa não é exemplar, o filho não há de ser. Se na escola, o diretor da escola, a escola não tem princípios, não tem valores, obviamente que não vai transmitir aos seus subordinados e aos alunos. Se quem dirige o país, seja ao mais alto nível, seja no nível intermédio, não tem valores, não é exemplo, não vai transmitir ao resto da sociedade. Portanto, é inútil dizer assim que a culpa é dos pais. Os pais também estão amarrados. São amarrados porque aquilo que eles dizem não está em consonância com aquilo que a sociedade está a fazer. Pois. Portanto, se de lá de cima, como se costuma dizer, apregoar a Deus, se Deus não nos emana ordens boas e não mostra um exemplo, a sociedade não vai andar. Pois. É uma questão política, uma questão da sociedade. Pois. Se as pessoas não são íntegras, se as pessoas não são um exemplo, se as pessoas não mostram que são diferentes e exigem que os outros sejam, não há de acontecer nada. Eu vou olhar, por exemplo, para a capital moçambicana. Temos muitas instituições religiosas, igrejas, mesquitas e etc. Temos muitas escolas, temos gente muito mais informada, com acesso à aldeia global, a verem o que acontece em outras realidades e como é que estamos aqui. Vejo o sentido crítico por via das redes sociais evoluir, mas entretanto, porque ando pela cidade, eu vejo todos os dias quando vou para casa jovens da minha idade e mais jovens a fazerem, permitam-me a expressão, chopelar os chapas. Penduram-se na parte do chapa, 3, 4 jovens. E pronto, eu estou atrás do chapa. O chapa a uma velocidade elevada, cheio de passageiros. E eles ali, alguns desequilibram-se, vejo, portanto, a rastejarem com os pés, não sei que certamente a contraírem ferimentos. E passamos à frente de um roadblock cheio de polícias.
Não há, portanto, nenhum posicionamento das autoridades com relação àquele fenômeno. Temos outros fenômenos em que, prontos, nos nossos transportes públicos, já não se cede lugar às pessoas com necessidade especial, grávidas, idosos. É muito fácil a privacidade das pessoas ser, portanto, interrompida. Arrancam-se os telefones das pessoas quando falam. Arrancam-se as perucas Cabelos das nossas irmãs. Portanto, são pequenos exemplos que são mais gritantes, mas há, portanto, a corrupção generalizada para se tratar de documentos, não sei o quê. E é assim como estamos, Lourenço. É um sistema, mas que tipo de mensagem é que nós podemos passar e o que é que nós, ao nosso nível aqui, podemos fazer para poder contribuir? Porque realmente concordo que é preciso um outro tipo de poder para promover essas transformações. Porque são realmente transformações. Porque são problemas que se consolidam e já são, portanto, uma realidade. Hoje em dia, no troço da Avenida Júlio Nyerere, Chiquelene, até, por exemplo, Maguanine, ali, portanto, pendurar-se no chapa já é uma forma de ir para casa. Sabe, houve uma altura, até agora prevalece isso. A organização da nossa sociedade, por exemplo, começa da base, chefe de 10 famílias, chefe de quarteirão, chefe de secretário do bairro. Círculos, depois vai subindo. Mas eu pergunto, esse indivíduo representa uma autoridade? É uma autoridade administrativa, ou política, podemos dizer assim. Na verdade é uma autoridade política. Mas ele como sujeito, ele representa alguma autoridade? É um exemplo para alguém que possa dizer, bom, este é o nível do bairro, ao nível do quarteirão, esse indivíduo é respeitado por aquilo que ele é, por aquilo que ele transmite. O respeito, existe apenas um respeito, vamos lá dizer assim, reverencial em relação à pessoa. Pois. Não transmite. Não há de apanhar nenhum secretário de bairro que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa de valores. Primeiro, porque é o primeiro a vender terrenos, vender espaços. Segundo, é porque é a primeira pessoa que autoriza, por exemplo, que no bairro, a qualquer hora do dia e da noite, se faça barulho. Se toque, se cante, se dance, se faça tudo mais alguma coisa. E isso vai se transmitindo, vai subindo. Depois, nós temos um fenômeno que é o fenômeno da aculturação. Sim. Nós assumimos os valores dos outros. Sim. Por quê? Porque os nossos valores não são ensinados. Não são ensinados. Não são ensinados, não são transmitidos. Nós não transmitimos nada. Nossos valores. O que é a nossa cultura? Estás a falar da religião. A religião, podemos dizer assim, é um apanágio dos africanos. Por exemplo, vou dizer, a partir de quando os africanos começaram a praticar a religião? Sim. Os africanos têm a sua forma de viver. Sim. Têm os seus princípios. Desde o Zione até... Não, nem falo estou a falar dos princípios que regem a sociedade. Sim. Veja que as pessoas que vão para a igreja, que se dizem religiosas, que seguem os mandamentos de Deus, sei que são dele, mas quando estão em casa, a primeira coisa que fazem é passear. Quando vão para aquelas cerimônias, reza, vamos pedir coisa à refeição, não sei o que é, reza pela refeição, ok, mas há de haver alguém que há de tirar um bocadinho de vinho para passear. Aquilo passear que ele está a fazer é o quê? Não são valores que ele sabe que amanhã vai fazer apelo deles. Ele amanhã, quando estiver enfermo, amanhã, quando estiver com problemas, vai abandonar, vai deixar a igreja. Porque alguns profetas até são capazes de dizer, bom, e médicos são capazes de dizer, este é o problema, não é um problema de cura, de medicina. Tens que ir buscar outra explicação, outro remédio. Muitas vezes o remédio que você vai ter é apenas dizer que, bom,
os seus ancestrais estão Estão zangados. zangados consigo. Pois. Vão lá, simplesmente limpar a campa. Nós temos uma relação muito grande Com... com o cemitério, com o local onde nós fomos depositar os nossos ancestrais. Se diz que a alma vagueia, mas há um momento que a gente diz que vai para ali para... Acredita nisso, Lourenço? Eu acredito, sim. Eu acredito. Porque eu nasci assim. Eu vou dar um exemplo. A minha filha, quando se quis casar, até comigo, pai, quero me casar, não sei o quê. Então, nós queremos montar a cerimônia, assim. Ela fez tudo muito bonito. O que é que acha, pai? Eu acho bem. Mas isso estás a falar de casamento civil. O casamento que eu quero, minha filha, não é esse. Eu quero que tu faças o bolo. Minha filha ficou escandalizada. Eu pensei que o meu pai fosse moderno. Minha filha, procura informar-te. Tu és uma pessoa inteligente, estudaste, vai procurar saber qual é o significado disso. Por que eu quero isso? Porque para o casamento civil, você não precisa de presença do pai. Você não precisa de presença da tua família, da família do teu marido, ou teu noivo. Não precisa de... Você pode decidir ir amanhã, fazer o registro e voltar de lá com um papel e dizer que eu estou casado. O que aconteceu em relação às famílias? Não aconteceu nada. Pois. Você apenas tem um papel que lhe vai dar acesso a muitas outras coisas. Mas você não tem uma conexão familiar, uma conexão com a tua família. Pois, então, pois. é isso nós estamos a perder. Em troca de quê? Em troca de pessoas que vão vender, vamos lá dizer, se costuma dizer na gíria, banha de porco. Pois. São vendedores de sonhos. Pois. Então, Para querem um Mercedes-Benz no Lobo. sim, não falo nesse sentido. Falo das diferentes seitas religiosas que vão aparecendo. Pois. Hoje de nada você pode abrir uma igreja e ser o profeta. Sim, senhora. Mas tu és o quê? És um vendedor de banho de porco apenas. Porque aquilo que tu estás a fazer não estás a salvar almas. Pois. Veja lá que nós temos muito mais igrejas, por exemplo, que muitos países desenvolvidos. Sim. Mas eles estão desenvolvidos, mas nós não estamos. Pois. Nós vamos buscar respostas aonde? Pois. Um outro sítio qualquer que não nos induz a trabalhar. Pois. A única coisa que nos induz é a rezar para que a ver se do Se céu acontece um milagre. do céu caia qualquer coisa. Então, Pois. isso não é Não a sociedade que nós temos que construir. Eu acho que o que nós temos que fazer é perceber que a sociedade tem que estar organizada, tem que ter princípios, tem que ter valores para ela conseguir. E não podemos transformar apenas o cidadão, o jovem, transformar apenas num leitor. Não é apenas um eleitor. É uma pessoa que tem necessidades, que tem sonhos, que os sonhos podem ser realizados através da política. A política como é que é? A política é daqueles que trazem propostas Pois. que possam servir para fazer alguma coisa. Pois. Então, quando esse jovem percebe que tem a força para mudar, também tem a força para se rebelar. Pois. E a rebeldia vem de onde? Vem da forma como encara a sociedade. Pois. Porque sabe que quem deve impor a autoridade não vai fazer porque tem medo que amanhã, daqui a 4 anos, esse indivíduo não vai me eleger. Portanto, deixa que as coisas aconteçam e vai tomando algumas medidas paliativas, porque sabe, bom, este aqui é um leitor, são tantos milhões de jovens que estão aqui na sociedade Pois. que reivindicam, mas que depois a sociedade não os consegue comportar. Pois. Esse para mim é que é o grande problema. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Pronto, em 6 minutos, Lourenço, temos que terminar aqui a nossa conversa. Conversas consigo sempre são muito interessantes. É testemunha que as nossas conversas realmente sempre se alongam, porque pronto, a gente aproveita o máximo do experiente Lourenço Júnior. Lourenço, é rodeado de jovens
quer no Clube Ferroviário de Maputo, quer em outros No lugares, dia a dia. no dia a dia. Já foi jovem, continua a ser, porque não são todos os dias que nós vemos um sugar daddy Yeah. com esta, portanto, boa aparência. Gostaria de, por favor, pedir ao Lourenço que dedicasse uma mensagem para a juventude. Conhecendo muito bem a nossa realidade, as nossas vivências, qual é a mensagem que gostaria de dedicar a ponto de nós jovens conseguirmos chegar à melhor versão possível de nós mesmos? Bom, há alguns aspectos que é preciso ter linha de conta. A primeira coisa é que não tenham pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Não tenham pressa. Eu dou sempre exemplos do desporto, onde estou sempre metido e vocês também estão metidos. Eu costumo dizer assim que nós no desporto nós temos muitos escalões, desde infantis até os séniores. E eu sempre pergunto, por causa dessa questão não nos dá um espaço. Eu sempre pergunto, quando você sobe de júnior para sénior, os que estão nos séniores têm que sair para você entrar? Ou você tem que conquistar? Você tem que lutar para mostrar que é melhor até o ponto do treinador abdicar do que já está lá para você ocupar o lugar. Como é que funciona? Porque o desporto tem essa particularidade de poder servir de exemplo para muita coisa, até para a política. Sim. Eu, para chegar a dirigente, não pedi a ninguém. Eu não pedi a ninguém. Não disse que, olha, o senhor já está cansado, já está velho, saia que eu quero ocupar o seu lugar. Não. A pessoa que estava à minha frente, que era o dirigente, convidou-me. Disse, venha lá, porque você vai mostrar qualidades. Portanto, a primeira coisa é exatamente essa. Não tenha pressa. Segundo, aprendam todos os dias. Aprendam todos os dias. Terceiro, respeitem as pessoas. Se você não respeita os mais velhos, também não vai ser respeitado amanhã. Você tem que respeitar os mais velhos. Os mais velhos simbolizam alguma coisa, simbolizam conhecimento e sabedoria. Sim. Nem sempre a sabedoria é sinônimo de conhecimento. Sim. Mas se consegues aliar a sabedoria ao conhecimento, você tem que saber respeitar isso. E o grande problema que nós temos na sociedade é que não há respeito. E o respeito é uma coisa que você vai te levar a um bom destino. Pois. Se você não respeita a pessoa que você não conhece, que você cruza com ele, que fala contigo, se você não respeita essa pessoa, não vai respeitar ninguém. A única coisa que vai acontecer é você ter medo. E o medo, muitas vezes, é um instinto de sobrevivência. Uhum. Só quem tem medo consegue se defender. Se você não tem medo, se você anda na rua, não tem medo, ou no escuro, você não tem medo, o medo é um sistema de alerta que você tem, para se precaver. Pode acontecer alguma coisa. Agora, se você não respeita o próximo, você não vai ser respeitado e você não vai ter nada que você olhe e diga assim, vale a pena. Se você não respeita, não vai respeitar os bens que estão sobre a sua alçada, que te entregam para você guardar. Não vai respeitar o próximo porque aquele que vem, você não tem a mesma consideração. Pois. Portanto, é uma série de coisas que é preciso ter em conta. Mas, acima de tudo, dois aspectos. O respeito e não ter pressa. E aprender sempre. Lourenço Júnior, muito obrigado pela sua presença. E assim foi mais um episódio do Papo com Shade. Hoje estivemos nesta conversa profunda com o Lourenço Júnior. Certamente que depois deste episódio você vai sair transformado. São estas bibliotecas vivas que nós temos que ter muito gosto de conversar, de respeitar e, acima de tudo, de aprender sempre. Por favor, subscreva-se no meu canal do YouTube. Fique bem e até o próximo episódio. Este podcast conta com o patrocínio da Betway, DSTV e GoTV.